Olá, olá, boa tarde, sejam todas muito bem-vindas a mais um dia de live. Eu sou Mayara Bife, nutricionista, e eu ajudo mulheres a emagrecerem até 8 quilos em 4 semanas. Hoje nós vamos falar sobre libido e alimentação. Será que a alimentação pode ajudar nesse sentido? Será que pode melhorar a libido? Então nós vamos estar falando sobre isso, sobre algumas dúvidas também que muitas de vocês têm. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês também em relação a alimento, qual alimento pode ajudar, o que envolve tudo isso, enfim. Então, mandem suas dúvidas, nós vamos ter um bate-papo bem legal, bem interessante e eu espero ajudar vocês. Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal ir entrando, o Insta avisar que nós estamos ao vivo, né? E se você quiser convidar alguém para participar dessa live também, manda aí no aviãozinho e convida. Nós já vamos iniciar. Como é que vocês passaram o final de semana? Tudo certo? Conseguiram equilibrar a alimentação? Não exageraram? Meteram o pé na jaca ou não? Me contem aí. E me digam também, está tudo bem com o som aí? Meninas, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Imagem? Tudo certo? Eu vou colocar aqui o tema da nossa live e fixar aqui. E nós já vamos começar. Eu acho, meninas, que é um tema bem interessante, porque eu recebo essa queixa com bastante frequência no consultório. E muitas mulheres não têm nem ideia do quanto a alimentação pode fazer pela gente nesse sentido. Eu separei aqui, fiz um top 5 aqui dos melhores alimentos, né? Que podem auxiliar na libido, que podem ajudar, né, meninas? Primeira coisa, vamos colocar já na cabeça que não existe nada que faça milagre, tá? Então não é porque eu vou passar aqui esses alimentos que auxiliam, né, nesse processo, que auxiliam no aumento da libido, que você vai sair consumindo e isso vai fazer milagre. Não, não faz, tá? Até porque a alteração, a baixa de libido, ela é multifatorial, né? Então envolve muitas coisas, principalmente fatores emocionais. Então muito vai depender do quê? Desses fatores psicológicos, né? Emocionais, do relacionamento, da autoestima, também fatores hormonais, né? Nós temos que pensar isso, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais hoje. Deficiência de vitaminas, excesso de bebida alcoólica, né? Então, tudo isso interfere, certo? Uma das coisas que eu acho muito importante, né, a gente falar, principalmente agora, nos tempos atuais, né, que tem se falado muito mais da vitamina D, é importante também reforçar aqui que também tem relação, tá? Então, baixos níveis de vitamina D, então se lá nos seus exames laboratoriais o seu nível de vitamina D está baixo, pode ser sim que tenha relação com a baixa de libido também. Estudos já mostram isso, tá? Quanto mais baixo o nível de vitamina D, mais baixa é a libido. Então, nós temos como melhorar os níveis de vitamina D, principalmente com a exposição ao sol, né? Então, nós sabemos que a nossa vitamina D ela é sintetizada através do sol, da exposição solar, de maneira correta e responsável, é lógico, né? Então, 20 minutinhos por dia se expor ao sol. Em alguns casos, é necessário suplementar essa vitamina, certo? Mas é muito importante ter orientação, não é também sair suplementando aí sem saber nem quanto suplementar, sem saber o quanto você tem, né? Quais são os níveis da sua vitamina D, enfim, isso tem que ser muito bem orientado, mas tem relação sim, certo? Outra coisa que pode estar relacionada com uma baixa da libido é o sedentarismo, né? Então, a questão da atividade física, ela melhora, assim, a saúde em diversas áreas, né? Saúde cardiovascular, disposição, né? Então, nós temos aí, é indiscutível o quanto a atividade física
melhora a nossa saúde de maneira geral, né? Mas pelo fato de você se sentir muito mais disposta, de ativar a circulação, então também vai ter essa ação direta aí com o aumento da libido. Então pessoas que não praticam atividade física, que são sedentárias, elas têm essa predisposição, né, muito maior, certo? Sono também, meninas, é uma coisa que interfere muito, por quê? Por conta da indisposição. Então, quem não dorme bem sabe o quanto isso é ruim, o quanto isso é prejudicial lá no nosso dia a dia, né? Não só no dia a dia, mas falando em energia, agora em disposição, que tem tudo a ver, né, com a questão da libido também. Então, se o seu sono não é regular, se o seu sono não é reparador, ele vai interferir sim, não só na questão da disposição, mas também da regulação hormonal. Então, quem não tem um sono bom também pode ter níveis hormonais aí desequilibrados, pode ter pode dificultar aí a absorção de nutrientes que são importantíssimos, né, tanto para nossa saúde como também para a melhora da libido. Né? Então, para quem não tem um sono bom, provavelmente não tem um intestino que funciona bem. Se não tem um intestino que funciona bem, não tem uma boa absorção desses nutrientes, e aí vira aquela bola de neve, um ciclo interminável. Então, é importante, meninas, primeiro de tudo, vocês saberem que sim, que a baixa de libido tem fatores, né? É multifatorial, tem muitos fatores. Então, a primeira coisa é saber o que é que está interferindo aí nessa sua indisposição e nessa baixa de libido, certo? Entendido isso, nós vamos entrar agora em alguns detalhes, vamos falar um pouquinho mais da saúde hormonal e um pouquinho mais sobre alguns alimentos que podem melhorar tudo isso. Se vocês tiverem dúvidas, já mandem, tá, meninas? Podem mandar. Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês e que é muito importante também, que pode prejudicar muito a libido, é o excesso, meninas, o excesso de açúcar, tá? Então, o consumo de alimentos ricos em açúcar, ricos em carboidratos simples, né? Farinhas refinadas, tudo aquilo que a gente já sabe que vira açúcar lá na nossa corrente sanguínea, também. Por quê? Porque dá uma baixa aí na energia. Você tem aquela energia rápida, momentânea, quando você consome esses alimentos, sim, mas logo depois você tem aquela baixa, aquela fadiga, né? Então isso também interfere, ok? Bom, hoje eu quero falar de uma maneira mais pontual sobre a testosterona, tá? Por quê, meninas? Porque a testosterona é um hormônio-chave, né, na libido. Então, não tem como não falar de libido e não falar da testosterona, certo? Muitas mulheres, por exemplo, que tomam anticoncepcional, né, ou que tomam remédios à base de estatina, que são geralmente utilizados aí para reduzir níveis de colesterol, né? Esses medicamentos, eles acabam interferindo na produção de testosterona, tá? Então, diminuindo essa produção, a gente tem essa queda aí da libido. Não só da libido, né? Nós temos aí várias coisas que envolvem essa baixa da testosterona, tá? Inclusive para o emagrecimento também não é muito interessante. Então, tem muitas mulheres que têm testosterona, níveis de testosterona baixa, e tem dificuldade no emagrecimento. Outras que buscam aí por ganho de massa muscular têm dificuldade também em ganhar massa muscular. E é por isso que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez ou outra que o anticoncepcional acaba atrapalhando, né, no processo de emagrecimento e também no ganho de massa muscular. Por quê? Porque ele também reduz a produção da testosterona, tá? Então, sim, indiretamente também acaba atrapalhando na libido, certo? Então, eu tenho que parar de tomar anticoncepcional, Nutri? Não sei, eu não estou falando isso, né? A gente precisa avaliar de uma forma individualizada. Não sou eu que vou dizer para você, olha, não tome mais anticoncepcional, mas é interessante que você reveja, né? Nós temos aí outros métodos contraceptivos
mas sempre de uma maneira orientada, né? Então, com um profissional ginecologista, enfim, é o melhor caminho, tá? Mas é interessante a gente rever algumas coisas. Eu tomei por muitos anos, mas eu sei o quanto isso é prejudicial para a saúde, né? E outros fatores. Então, eu também resolvi não utilizar mais esse método contraceptivo. E meninas, nós temos aí uma infinidade de métodos, né? Então, eu acho que vale, né? Vale a gente rever tudo isso e usar o que é mais interessante, né? Então, só você e o seu médico, enfim, para saber disso, ok? Outra coisa, meninas, que acaba atrapalhando aí o uso de anticoncepcional, o uso desses medicamentos, né, à base de estatina, é porque baixa também a produção de serotonina, que é o quê? Um neurotransmissor. É um neurotransmissor do bem-estar, né, do prazer, então aquela sensação boa que a gente sente, aquele bem-estar, aquela disposição, vem muitas vezes da produção da serotonina, né, e é isso que vai nos causar essa sensação. Outra coisa que acaba interferindo também na libido, né, falando aí em medicamento, antidepressivos, tá, antidepressivos também tem enfim, essa reação, né, que eu diria uma reação adversa. A flora intestinal também, então se a sua flora intestinal não está boa, também vai diminuir essa produção de serotonina, tá? Tanto antidepressivos como a flora intestinal que não está saudável, né? Então se o teu intestino não tá bom, provavelmente a tua flora não está boa também e vai diminuir sim a produção de serotonina, né? A produção da serotonina acontece principalmente lá no intestino. Então se você não tem um intestino bom, provavelmente você tem essa baixa de serotonina. E aí vem outros fatores, né, relacionados à serotonina. A própria questão aí da depressão, né, baixo astral, baixa autoestima. Então, tudo isso está relacionado, meninas. Por isso que eu digo e reforço, libido é algo multifatorial. Então, a gente precisa avaliar com muito carinho, com muita atenção, para saber o que é que está te atrapalhando, o que é que está interferindo, certo? Bom, vamos falar sobre alimentação, já que nós já falamos sobre testosterona, existem outros hormônios que estão envolvidos, tá, meninas? Mas eu estou falando aqui do principal, então não adianta também eu querer falar de todos aqui, porque eu ficaria dias e horas aqui falando. E a minha ideia aqui é facilitar para vocês, é resumir para que vocês consigam entender pelo menos o básico, né? Não adianta complicar muito a vida de vocês. Mas antes de eu falar sobre alimentação, eu sempre preciso dar uma recapitulada, uma resumida em tudo que envolve, né? Porque tem muitas pessoas que vêm aqui, que tomam uma informação e tornam aquilo uma verdade absoluta, vão lá, fazem esperando, né? Criam uma expectativa assim gigantesca. Não, vou começar a consumir isso, vai melhorar tal coisa, né? Nada faz milagre, meninas. Então, o que eu vou passar aqui pra vocês em relação à alimentação, em relação à libido, não vai fazer milagre. Se o teu psicológico não está bom, se o teu relacionamento não está bom, se a tua autoestima está baixa, não é o alimento que você vai consumir que vai resolver o problema. Sim, vai auxiliar. Eu vou explicar como que cada um desses pode, né? Como cada um tem a capacidade de auxiliar. O que é que acontece aí no corpo. Só que não adianta, por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação totalmente desregrada, riquíssima em açúcar, né, em carboidratos simples, como eu falei anteriormente, consumir esses alimentos e achar que vai mudar, tá? Então, a gente precisa partir do princípio de uma alimentação saudável, né? E o saudável que eu falo não é alimentação restritiva. Quem me conhece, quem me acompanha aqui sabe como eu trabalho, sabe que eu não gosto de restrição e a base de tudo é equilíbrio. Só que você precisa fazer a maior parte do tempo coisas boas, escolhas inteligentes, né? E aí depois, se você quiser potencializar tudo isso, sim, você parte para essas outras estratégias, né? Nós precisamos, meninas, usar as informações que a gente tem
de uma maneira inteligente. Não adianta você só ter um conhecimento, eu estar aqui falando, e você não executar o básico, né? Então, o básico, ele precisa ser feito. O ideal é que você faça o quê? Que você tenha uma alimentação rica aí em proteínas boas, né? Carnes, ovos, peixes, que você tenha uma alimentação rica em vegetais, tá? Que você se hidrate bem, que você consuma, que você beba bastante água, que você consuma o mínimo possível de alimentos industrializados, ultraprocessados, né? Que são riquíssimos em aditivos químicos. Que você não exceda na bebida alcoólica. Então, tudo isso é o básico. Se você não fizer isso, não tem nada, nenhum alimento que vá dar jeito, que vá fazer milagre, assim como não existe um medicamento também que vá fazer milagre. Então, a gente precisa mudar o básico, a gente precisa começar do simples, começar descomplicando e não complicando mais. Concordam comigo? Querem saber dos alimentos, então? Eu separei aqui, meninas, os 5 melhores alimentos, tá? Na minha opinião, na minha visão, para melhorar a libido, ok? Vamos falar sobre eles, então? Então, deixa eu pegar aqui que eu separei para vocês, que eu anotei aqui. Vamos lá. Primeiro, deixa eu tomar uma aguinha. Primeiro alimento e aliado, cacau, tá? Ou o cacau em si, né? Ou então o chocolate. Mas uma dica, não é o chocolate ao leite tem cacau, então eu vou me entupir de chocolate ao leite porque vai melhorar minha libido. Não, tá? Vai inclusive piorar, porque é riquíssimo em açúcar. Então, antes de você pensar que é qualquer chocolate aí, já, né, pega a dica. Quanto mais amargo for o chocolate, mais cacau e menos açúcar ele vai ter, certo? Então, ou o cacau em si, o cacau em pó, né? Ou então um chocolate amargo. Então, se você pensa em dar pro boy magia aí um presente e quer dar chocolate, você já vai estar fazendo um grande negócio aí, tá? Então, buscar sempre por esses chocolates de mais qualidade, né? Que não são tão ricos em açúcar, que são mais amargos. O ideal é sempre assim, ó, meninas, pelo menos 60%. Ai, mas eu não gosto de chocolate 60% porque é muito amargo. Tem que mudar o paladar. Aos pouquinhos você vai mudando, você vai adaptando o paladar. Você não gosta porque a vida toda você consumiu aquele chocolate doce pra caramba, né? Então você habituou o teu paladar assim. Então agora precisa ser feito o contrário, reeducar esse paladar. E não é do dia pra noite, né? É com paciência. Tem uma live salva aqui sobre doce. Se você ainda não viu e quer ver, é bem interessante, tá? Pra gente desmamar o paladar com esse sabor doce, tá? E tem como sim, certo? Olha, mas eu já tô fugindo aqui do assunto. Enfim, então o cacau ele pode ajudar por quê? Meninas, o cacau ele é vasodilatador. Então todo alimento que for vasodilatador, que estimular mais a circulação, ele vai auxiliar sim na libido, tá? Justamente porque ele auxilia na circulação. Ele ajuda a mandar mais sangue para os órgãos sexuais, tá? Então, é uma boa opção. Além disso, o cacau ele acaba liberando 2 substâncias, tá? E essas 2 substâncias que melhoram, né, que ajudam nessa sensação aí de prazer e de bem-estar, que é a serotonina, né, como a gente já tinha falado anteriormente, e a feniletilamina, tá? Então, são 2 substâncias que estão presentes ali. Além disso, o cacau ele é um ótimo antioxidante, ele pode ser considerado aí um alimento anti-inflamatório também, tá? Então, por ele ter essas séries aí de benefícios que ele pode ajudar aí no aumento, né, da libido. Então, dica sempre o mais amarguinho, certo? Alimento 2, suco de uva. O suco de uva que eu falo é aquela uva escura, tá? Por que a uva escura?
a uva tinta, né? Porque ela é rica em resveratrol. E o resveratrol também é um potente antioxidante, cheio de vitaminas ali dentro. E além de ser antioxidante, também entra no grupo dos alimentos vasodilatadores, né? Então ajudam aí ajuda a mandar mais sangue, né? Aí para os órgãos sexuais e estimula toda a circulação, certo? Então o suco de uva também. Qualquer suco de uva? Lógico que não, né, meninas? Então um suco que seja preferencialmente orgânico, né? Então nós encontramos no mercado muitas marcas, né, de sucos e que são de qualidade. Então, um suco integral, né, de preferência na embalagem de vidro, certo? Um suco concentrado de uva que não tem adição de açúcar, porque ele já é bem doce, não tem essa necessidade. Então, nesses alimentos, né, principalmente desses pigmentos roxos, avermelhados, nós encontramos muitos antioxidantes, tá? Então, essa é uma opção. É para sair tomando litros de suco de uva? Não, né? Senão tu vai engordar. Nós temos que lembrar que também tem calorias aí. São calorias boas? São. Mas, para quem tá no processo de emagrecimento, e mesmo para quem não esteja, né? Tudo que é em excesso, meninas, não é bom. Então, saber escolher, assim como o cacau, saber escolher o suco de uva, tudo isso a gente tem que fazer, certo? Outro alimento, não é do nosso costume, né, da nossa rotina, pode ser que tenha alguém que sim, mas é bem difícil, mas é a ostra, tá? A ostra, ela é rica em zinco, então todo alimento que for rico em zinco vai te ajudar, tá? O zinco também, ele é um ótimo antioxidante, né, então por esses motivos que eu já falei anteriormente, que ele vai auxiliar. E o zinco, meninas, ele é importante para a produção de testosterona, tá? Então, por isso que sim, que auxilia bastante. Ele aumenta o nosso colesterol plasmático, né? E esse colesterol, ele é precursor aí dos hormônios sexuais, tá? Então, por isso que a ostra é indicada, né? É considerada aí um afrodisíaco, um alimento afrodisíaco. Para quem não gosta de ostra, que é o meu caso, a gente tem outros alimentos que são ricos em zinco, que tem também essas propriedades. As carnes vermelhas, o próprio frango, né? Feijões, então grãos de maneira geral, grão de bico, lentilha, ervilha, tudo isso também pode ser colocado aí no lugar da ostra, certo? Quarto alimento, então. Esse alimento é algo, ele é super acessível, muitas pessoas gostam, né? Tem o costume já de consumir, que é o abacate, tá? Por que o abacate? Porque o abacate é rico em vitamina B6. E, na verdade, meninas, todas as vitaminas do complexo B são importantes, né? Elas proporcionam energia. Então, proporcionando energia, já entende-se, né, que sim, auxilia aí no aumento da libido. Mas muito mais do que isso, essas vitaminas também são antioxidantes, né? E elas são importantes aí na produção da testosterona. Tudo que eu tô falando aqui, todos esses alimentos, eles têm relação com a produção de testosterona e de serotonina. Vocês perceberam? Então, é por isso que a gente acaba utilizando, né, esses alimentos nessa condição aí, para aumentar a libido e tudo mais. E os outros benefícios que todos eles têm, né? Então, não tem apenas um benefício. Outro alimento, quinto e último alimento aqui da lista, que são os top, né? Nós temos muitos outros e, como eu disse, a base da alimentação é o que realmente vai te ajudar, né? É o açafrão da terra. Então, o açafrão também, não só para isso, para muita coisa, meninas. Para imunidade, eu falei, inclusive, foi numa live da semana retrasada, se eu não me engano, faz alguns dias, que a gente falou sobre shots, né? Shots matinais. Quem não assistiu também tá salvo aqui no IGTV. Então, é bem interessante nesse caso também, né? Para aumento da libido. Por quê? Porque, indiscutivelmente, ele é um dos melhores antioxidantes,
um dos alimentos mais antioxidantes e mais anti-inflamatórios que nós encontramos e que são super acessíveis, né? Acessíveis que eu digo não tão acessível financeiramente, né? Que nós sabemos que ele tem um custo um pouco maior. Mas falando em saúde, em alimentação, eu acho que nada é custo, né? É investimento. Então, eu acredito que tem muita coisa aí que a gente acaba consumindo sem necessidade, que é prejudicial e que custa muito mais caro, muito mais dinheiro, né? Então, o açafrão da terra, meninas, ele pode ser consumido assim como shot, como, enfim, tempero, né? Como você preferir. E ele vai fazer, meninas, além de ter esse benefício, né, dele ser antioxidante, dele ser anti-inflamatório, ele ajuda no relaxamento do músculo liso, tá? Então, é por isso que ele tem esse potencial aí, por isso que ele auxilia no aumento da libido, tá? Só que o que a gente tem que cuidar em relação ao açafrão? Tem muita fraude, tá, meninas? Muita fraude. Então, assim como tudo, a gente precisa avaliar o rótulo. Então, a gente encontra lá o açafrão. Se você tiver em casa, né, plantado lá a raiz do açafrão, muito melhor. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade, né? É difícil hoje em dia. Então, nós temos o açafrão em pó, que nós encontramos em algumas farmácias, casas de produtos naturais, no próprio mercado, né? No supermercado. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita adulteração. E tem adição de um corante, tá? Um corante amarelo. Mas isso você pode ver lá na embalagem, lá onde fala ingredientes. O que tem que ter no ingrediente do açafrão? Apenas açafrão, né? Vai estar escrito o açafrão da terra, ou açafrão da terra em pó, ou só açafrão. Tem que ser açafrão, não tem que ter mais nada lá dentro. Ele tem que ser puro, tá? Então não adianta você pegar aí um açafrão achando que vai te ajudar em alguma coisa e ele ter aditivo lá dentro, né? Ele ter um corante, e que inclusive esse corante que é utilizado em alguns dessas embalagens, né? Desses produtos do açafrão, ele é altamente cancerígeno, tá? Então tem que ter esse cuidado, sempre cuidar o rótulo, beleza? Aí, meninas, nós temos também algumas dúvidas em relação à suplementação e libido. Sim, existe a suplementação. É para todo mundo que funciona? Não. É necessário? Não. Ajuda? Pode ser que sim, né? Tudo depende, como eu sempre digo aqui, tudo depende. Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar da maca peruana, do tríbulos terrestres, né? Que são muito famosos, ficaram muito famosos por ter por dar essa ajuda, né? Por auxiliar. E o principal, meninas, destaque, por exemplo, ali tanto da maca peruana como do tríbulos, né? Que são fitoterápicos, para quem não sabe, é porque eles são adaptogênicos. O que é esses adaptogênicos? Eles têm uma função de modular, de equilibrar esses níveis hormonais. O sistema hormonal num geral, né? De maneira geral. Então, indiretamente, vai acabar melhorando a libido. Por quê? Tudo é uma questão hormonal, né? Como vocês perceberam, como eu falei aqui. Então, envolve muita questão de serotonina, de testosterona, né? E eles ajudam a melhorar a saúde cardiovascular, o que também está relacionado, né? Direta ou indiretamente. Ambos, né? Os dois são riquíssimos. Então, olha só, a maca peruana é uma raiz, tá? E o tríbulos é uma planta, tá? Então, ambos são vegetais, né? São plantas e são riquíssimas em zinco, como eu falei da ostra. Então, todo alimento que for rico em zinco vai auxiliar em todo esse processo. Percebem? Então, essa ação antioxidante, ela vai trabalhar muito, né? Para o aumento da libido, para o aumento da produção de testosterona, para o aumento da produção de serotonina, né? Então, se a gente utilizar nutrientes na nossa alimentação, tudo melhora. O mais importante não é você suplementar ou não. O mais importante é a base da tua alimentação. Então, se você tem uma alimentação variada, que é rica nisso, que é rica naquilo, você não precisa muitas vezes suplementar.
casos e casos, né, meninas? Tudo é uma questão de individualidade. Mas sim, nós podemos potencializar o que a gente quiser, né, através da alimentação e de suplementos, certo? Além, meninas, dessa questão da libido, né, tanto a maca peruana como o tríbulos terrestres auxiliam nos sintomas aí da TPM, tá? Justamente porque ajuda a elevar serotonina, o que aliviam aí os sintomas. Então, irritabilidade, né? Melhora a questão do humor. Ajuda também em mulheres no climatério, tá? Então, aqueles fogachos da menopausa, também a gente acaba utilizando algumas vezes, né? Esses suplementos. Mas olha só, lembrando, toda e qualquer suplementação deve ser orientada. Não é você ir lá na farmácia e dizer, fulana, eu quero uma maca peruana, porque eu quero aumentar minha libido. Não, não é assim que funciona, tá? Lembre, o básico, a alimentação, a boa hidratação, a atividade física, né? Aqui, saúde mental tem que estar boa. Então, fatores emocionais, psicológicos devem estar. Na verdade, todos esses fatores que eu citei que interferem na libido, eles devem estar alinhados, meninas. Tudo precisa estar alinhado. Não é querer arrumar uma coisa aqui, outra ali, né? Se não faz o básico. Se não faz o que é simples, né? E é simples. É a gente que complica. É porque a gente fica buscando aí atalhos, fica procurando coisas que são mais fáceis, que são mais rápidas, quando na verdade a gente não tem paciência, né, para mudar o básico, que é a nossa alimentação. Então, mudando o que é para mudar, o principal, você já tem aí muitos benefícios. E isso reflete nitidamente no seu emocional, no seu corpo físico, né? Desde questão estética, cabelo, unhas, pele, tudo melhora. Tudo melhora. Fora que você se sente muito melhor, muito mais disposta e tudo muda, né? Bom, meninas, acho que por hoje era isso. Eu queria passar essas informações para vocês, esses 5 alimentos. Essa live vai ficar salva, assim como as outras, tá? Aqui no IGTV. Eu sei que muitas pessoas não podem assistir agora e muitas assistem depois. Na sexta-feira que vem nós temos mais um tema. Para quem ainda não sabe o tema, eu não lembro de cabeça agora também, mas está... agora lembrei, é sobre ferritina. Na sexta-feira que vem, às 16h16, nós vamos falar sobre ferritina, como ela interfere aí na saúde, emagrecimento, né? Níveis altos, níveis abaixo, qual é o nível ideal, né? Então nós vamos falar sobre tudo em relação à ferritina. Se você quiser saber os temas das próximas lives, dos próximos dias, né, que toda segunda e sexta nós temos live aqui, às 16h16, tem um cronograma aqui no feed com os temas. Então, só dá uma conferida lá para você anotar aí na agenda, se tiver algum outro assunto que te interesse, né, para você não perder a live, tá bom? Então, um ótimo beijo para vocês. Comecem essa semana determinadas, focadas. Se caiu no final de semana, dá um jeito, levanta e vamos com tudo, tá bom? Um beijo, obrigada pela companhia de vocês.